aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago a análise da partida que eu joguei contra o grande mestre Luiz Paulo Supp. Essa é uma partida que eu joguei ao vivo no sábado, então tem muita gente que tá aqui no vídeo, eu imagino que já tenha visto ao vivo por sinal, mas agora vamos a uma análise mais estruturada, com algumas ideias que inclusive foram discutidas entre eu e o Supp a respeito dessa partida, né? Ele me ensinou algumas ideias dentro da linha de abertura. Eu achei muito interessante e eu vou compartilhar essas ideias todas com vocês. Então, vamos à análise da partida. Mas antes, eu vou só deixar um recadinho rápido que hoje abriram aqui as matrículas para você entrar na comunidade Supp Alboredo de Xadrez. Então, tem um link no comentário fixado, tem um link na descrição do vídeo e através desse link você pode se matricular. Isso daqui é para você que quer levar o xadrez um pouco mais a sério, quer evoluir com um conteúdo estruturado, montado para você evoluir, independente da faixa de rating que você tenha. Corre porque o link ele só vai funcionar hoje, né? As matrículas elas vão ficar abertas apenas hoje e também só vão ficar abertas até as vagas se esgotarem. Então você que quer evoluir no xadrez, corre que ainda dá tempo de você se matricular, vale muito a pena, eu recomendo demais. Então agora vamos ao xadrez, né? Eu começo com E4 e o Supp joga a defesa siciliana, peão na casa de C5. Eu já tinha certeza que seria a defesa siciliana, né, que tá no repertório do grande mestre Supp, mas eu tava na esperança de talvez ele jogar uma siciliana francesa, não jogar a Najdorf, que é a defesa que eu mais odeio enfrentar. Mas vamos lá. Foi cavalo em F3, peão em D6, que é a variante moderna, controlando a casa de E5 para poder tirar o cavalo. Eu joguei peão em D4, abrindo o centro do tabuleiro. Tivemos peão toma, cavalo em F6 pressionando o peão e cavalo em C3 defendendo. E nessa posição o meu medo se tornou realidade quando veio o peão na casa de A6, a linha mais aguda da defesa siciliana, a variante Najdorf. Então, o lance A6, ele controla a casa de B5, porque tem 3 peças que as brancas têm e podem pular para a casa de B5, então é um lance super inteligente para se jogar e flexível com a ideia de você atacar posteriormente na ala da dama com o peão na casa de B5. E eu joguei peão na casa de H3, que é um lance menos jogado, mas ainda é uma ideia teórica, com o objetivo de avançar na ala do rei, jogando G4, G5, chutando o cavalo daqui e posteriormente trazendo o bispo para G2. Essa é uma linha que eu jogo porque normalmente a galera não conhece a teoria e eu não quero entrar, né, nas linhas mais teóricas com o bispo em E3 que vai ter 20, 25 lances de teoria, né? Então o H3 ele é um lance perfeitamente razoável e normalmente tira o oponente de preparação. Quando o oponente é o Supp, esse lance não te tira de preparação, né? Então o Supp segue com um lance mais forte. Ele joga peão na casa de E5, que é um lance, vamos dizer assim, uma faca de 2 gumes. Ao mesmo tempo, ele está gerando uma casa fraca no centro do tabuleiro, que é a casa de D5, que agora está enfraquecida, só que ele ganha espaço com o tempo no meu cavalo. E eu resolvi voltar o cavalo de volta para a casa de E2. Nesse momento, cavalo em E2 é um lance perfeitamente lógico, perfeitamente razoável, e a ideia geral é, eu vou jogar peão em G4, eu vou chutar esse cavalo daqui com peão em G5, né? Então, se o jogador de pretas não jogar particularmente bem, vamos dizer que ele joga bispo em E7, permitindo G4, depois joga, por exemplo, bispo em E6, permitindo que eu chute o cavalo com lance como G5, o meu cavalo depois, né, de um H4, vai entrar em D5 e o outro cavalo vai apoiá-lo pela casa de C3 e o bispo tem uma casa muito boa para jogar em G2. E normalmente, quando eu jogo essa linha, pelo menos assim, com oponentes do meu nível, eles permitem que eu utilize desse plano com muita liberdade. É muito comum lances como bispo em E6, né, bispo em E7, todo esse tipo de lance que é menos, vamos dizer assim, que não tenta impedir o meu plano do G4. O Supp jogou peão na casa de H5, que é um lance muito mais forte para o jogador de pretas, porque interage diretamente com o plano de peão na casa de G4. E agora eu vou ter uma dificuldade de justificar a presença do cavalo na casa de E2, uma vez que é mais difícil de eu jogar G4, G5, colocar um cavalo em D5 e passar esse cavalo para C3. Nesse momento, olha que interessante. Eu jogando um lance totalmente normal, natural, bispo na casa de E3. Pensei, eu vou apenas desenvolver, bispo E3, dama D2, roque longo, plano de desenvolvimento normal da defesa siciliana, e eu não vi problema nesse lance. Inclusive, é um lance que a gente tem várias partidas de mestre aqui na base de dados, né? Eu tenho 87 partidas de mestre na base de dados onde esse lance foi jogado. O Supp já me aconselhou algo diferente. Ele já fala, o lance peão em H5, beleza, ele para o G4, mas ele vem a um custo alto, que é um enfraquecimento da casa de G5. Então, algo que eu poderia ter feito de diferente é forçar a vinda do cavalo a D5, jogando, por exemplo, o bispo em G5, e agora, por exemplo, eu posso tomar o cavalo,
certo? E depois de dama em F6 eu posso colocar o cavalo na casa de D5, e se ele não quiser perder o par de bispos trocando, ele vai ter que voltar a dama, e eu tenho o cavalo vindo na casa de C3, o que deixa a posição das brancas muito agradável, com esses dois cavalos no centro do tabuleiro, né? E basicamente eu justifico a volta do cavalo para E2, porque agora ele tá em C3, onde ele apoia o cavalo no centro do tabuleiro, o bispo consegue entrar pro jogo e a posição fica muito mais fácil de jogar para o jogador de brancas aqui nessa posição. Essa é uma ideia que eu não tinha, eu não via problema em jogar, por exemplo, bispo E3, dama D2 e roque longo. Mas você vai ver que a minha posição ficou muito passiva por conta disso. Eu joguei bispo em E3, o sup jogou bispo em E6, super protegendo a casa de D5, eu joguei dama em D2 para preparar o roque, e veio cavalo em D7, seguido pelo roque longo por parte das brancas. Então aqui, basicamente, a gente já terminou a abertura, né? Os dois jogadores já desenvolveram as peças, e vamos começar a entrar nas ideias do meio jogo. Veio torre na casa de C8, colocando a torre na coluna C na cara do rei, e eu joguei rei na casa de B1. Esse lance é um lance profilático, tira o rei da coluna C, mas talvez é lento demais, né? A máquina concorda que é um bom lance, mas conversando com o Sup, ele fala que a posição sendo aguda, como essa, né, uma posição totalmente aguda, você tem que ser o primeiro a começar a causar problemas para o seu adversário. Então ele já estava aconselhando um lance mais veloz, tipo F4, já ameaçando o F5, por exemplo, né? Alguma coisa que já comece a tentar tomar a iniciativa. Eu joguei RB1, que foi profilático, e o Sup joga peão na casa de B5, tomando a iniciativa, porque o B5 já vem com algumas ideias desagradáveis, por exemplo, de jogar B4, cavalo B6, cavalo C4 e assim em diante. Por consequência, como a posição é tremendamente aguda ainda, ele está jogando com o rei no centro, o que as brancas têm que fazer para manter a igualdade na posição é jogar para um contra-ataque. Então eu estava pensando como que eu poderia ativar as minhas peças, certo? Tava vendo o problema do cavalo em E2, travando o desenvolvimento do bispo. Eu tava pensando, o que eu quero jogar é cavalo em D5, certo? Se eu conseguir colocar o cavalo em D5, a minha posição vai começar a funcionar, porque eu tenho para onde tirar esse outro cavalo, eu consigo tirar o bispo e vida que segue, né? Então eu joguei o peão em F3, apoiando o peão G4, para liberar a saída do cavalo. No entanto, esse lance acaba sendo muito passivo, certo? Teria sido mais preciso nessa posição, um lance mais ativo, como o peão na casa de F4, jogando mais energeticamente. É interessante, o computador não gosta tanto, ele até gosta mais do meu F3, mas em perspectiva de, vamos dizer assim, de jogo mesmo, né? Em perspectiva de que as brancas não podem simplesmente ficar sem fazer nada na posição, o F4 ele teria sido mais interessante porque ele força uma resposta precisa do jogador de pretas por conta de uma ameaça como F5. O verdadeiro problema dessa partida é que eu não joguei da maneira mais agressiva possível, eu acabei jogando de maneira passiva demais, muito devagar, muito lenta, e pelos planos serem lentos, o ataque das pretas simplesmente chegou mais rápido. Então quando eu joguei peão em F3, o Sup jogou cavalo em D6, que é um lance bem desagradável e bem típico de posições de Siciliana Najdorf. Qual que é a ideia? O cavalo tá querendo se colocar na casa de C4. E nessa posição, existem algumas maneiras de se lidar com essa ameaça de cavalo em C4. E eu tava, durante a partida, você pode ver lá na live, entre duas possibilidades. A primeira, eu tomo o cavalo, quando o dama toma, eu coloco meu cavalo em D5, que é o plano, é por isso que eu joguei o F3, então eu poderia seguir dessa maneira. E a segunda maneira que eu poderia seguir é tirando esse cavalo daqui para quando o cavalo entrar na casa de C4, eu poder tomá-lo com o bispo, né? Então bispo toma C4 seria aqui a resposta. O problema é que eu me convenci que a sequência seria bispo toma cavalo, dama toma, eu colocaria o cavalo em D5, o Sup teria que tomar porque vem com tempo na dama, e se ele não tomar meu cavalo é muito potente aqui, teria o outro cavalo vindo e tudo mais, então ele teria que tomar, e eu imaginei que ele fosse manter o par de bispos e tomar de cavalo, e depois de peão toma e bispo em F5, eu não vi problema nessa posição para as brancas. Eu olhei para a posição e falei, ok, brancas estão bem aqui. O meu cavalo vem para a casa de E4, tá tudo certo, eu tenho pressão na casa de E6, eu resolvi os meus problemas aqui porque o bispo vai conseguir sair e tá tudo tranquilo, certo? O lance mais preciso era o outro lance que eu tava analisando, que era cavalo em C1. E agora ele não tem ideia de cavalo em C4 por conta da ideia do bispo por C4. Só que eu acabei me convencendo que aquela linha não tinha problemas. E por interessante que seja, né, nessa posição, as brancas estão iguais, por conta de uma ideia tática, né? Peão na casa de B4, eu não preciso tirar o cavalo daqui para E2, que permitiria cavalo em C4. Eu posso jogar de maneira intermediária, dama em F2 ameaçando tomar o cavalo dele. E quando ele defende, eu posso tomar o cavalo e liberar a casa de A4 para o meu cavalo sair. Mas é claro, eu não calculei tudo isso, é uma ideia assim de computador, na hora eu não estava nem pensando na possibilidade do dama em F2, então eu acabei me convencendo, beleza, eu vou tomar o cavalo, certo? Quando ele toma, eu vou colocar o cavalo em D5. E eu estava pensando,
eu abro mão do par de bispos, é um bispo bem importante, porque ele é o defensor das casas escuras aqui, mas ele vai tomar de cavalo, né, e ele não tem nada objetivamente falando. Só que o Sup me surpreende completamente tomando de bispo, certo? Fixando um peão na casa de D5, quando eu tomo, esse cavalo e esse bispo, na verdade, vão jogar infinitamente mais do que esse bispo jogaria, né? Então, tomar de cavalo, coloca esse bispo para jogar um pouco na casa de F5, mas ele não tá verdadeiramente ativo nessa casa. Eu vou colocar um cavalinho em E4, fechando a diagonal, um bispo em D3 e tá tudo certo. Agora, quando o Sup toma de bispo, primeiro que ele não perde tempo na retomada, não tem que jogar bispo em F5, e segundo, o cavalo e o bispo agora têm domínio total das casas escuras. Então esse acabou sendo um erro posicional da minha parte muito grave. Depois que o Sup joga peão em G6, o bispo tá vindo para a casa de H6 e o cavalo e o bispo vão jogar nas casas escuras que eu abandonei, porque eu tenho todos os peões em casas claras, fixados praticamente, e um bispo de casas claras que tem muita dificuldade de jogar. Nesse momento eu ainda não achava que a minha posição estava muito pior. Eu via a ideia de cavalinho E4 e eu pensava que, beleza, né? Eu vou jogar cavalo em C3, quando ele jogar bispo em H6, certo? Eu tiro a dama daqui e coloco o cavalo na casa de E4. Mas, novamente, eu deixei passar uma ideia muito, muito importante. Por quê? Nessa posição, a minha dama tá atacada. E eu não posso simplesmente colocar a dama em qualquer casa. Tem uma casa que é muito importante que eu controle com a dama, que é a casa de H4, para impedir que ele avance o peão e gere um posto avançado na casa de G3, e também para impedir que ele possa jogar cavalo em H5 quando meu cavalo vir para E4. Eu tinha que ter jogado dama em E1 para impedir o H4, né? H4 aqui não vai ser uma possibilidade de lance. O lance que eu joguei foi, na minha cabeça, o lance natural. Dama em D3, coloca a dama na casa clara, cavalo em E4, a dama vem para 3, eu tenho pressão na casa de D6, eu tava pensando nessas ideias, só que o Sup me surpreende, né? Ele joga o H4 e esse lance eu simplesmente não vi, né? A ideia aqui agora é que quando o cavalo vier para E4, ele pode jogar cavalo em H5 e é isso que aconteceu. Joguei cavalo em E4, ele jogou cavalo em H5, agora fica de olho nessa posição e tenta encontrar um plano para o jogador de brancas. E você vai perceber que não tem, né? Por hora o cavalo tá de olho em G3, então se cavalo em G3 eu posso tomar, mas vai vir cavalo em F4, né? Eu tava preocupado com essa possibilidade e simplesmente não tem muito que as brancas possam fazer. Eu joguei dama em A3, pressionando o peão de D6 e, é claro, ele jogou rei em E7, defendendo o peão, que é um lance excelente. E aqui eu não tinha nada para fazer, certo? A torre tá muito limitada de para onde ela pode ir, porque o bispo domina completamente a diagonal de casas escuras. O bispo ele não consegue sair. Tipo assim, eu posso jogar bispo E2, bispo em D3, mas vai vir cavalo em F4, forçando o bispo a voltar. A linha do computador é bispo em D3 e depois de cavalo em F4, jogar G4, que é um lance assim bem difícil de ver, porque ele pode tomar um passant, mas a ideia é essa mesmo, né? Cavalo toma e basicamente enfim, o jogador de brancas ainda tá vivo de alguma maneira, porque o rei das pretas tá no centro, tem táticas aqui, se cavalo toma, por exemplo, tem bispo toma G6 com o tempo no cavalo, mas eu não tava vendo a ideia, eu pensava que se bispo D3, cavalo em F4, eu ia ter que voltar o bispo. Então aqui eu joguei cavalo em D2, que acabou sendo uma gafe. Esse cavalo em D2 era para tentar manobrar o cavalo para C6, a ideia era, o Sup vai jogar cavalo F4, eu vou poder jogar cavalo B3, né? Eu vou ter tempo, talvez se ele me der uns 20 lances aqui na abertura, para colocar o cavalo, na abertura não, no meio jogo, para colocar o cavalo em C6, só que ele foi muito rápido e esse é o momento para você pausar o vídeo e tentar encontrar o lance para o jogador de pretas que vence material jogando nas casas escuras. Então, eu espero que vocês tenham encontrado. Para aqueles que encontraram um bispo toma cavalo que o Sup jogou de maneira instantânea, meus parabéns. E esse lance ganha porque depois que eu tomo de volta, ele tem cavalo em G3, ameaçando a torre, ameaçando o bispo e não tem nenhuma maneira de defender o bispo porque a casa de G1 está perfeitamente cortada pela dama. Então, nesse caso, se eu jogasse torre em H2, ele tomaria o bispo dando um duplo nas torres e vencendo, né? Essa foi uma partida que ele jogou com precisão praticamente perfeita. Tinha várias ideias que eu não estava ciente, né? Por exemplo, eu acho que eu perdi a partida principalmente porque eu joguei de maneira muito lenta, né? Os jogadores do meu nível de jogo não punem você jogar lances sólidos, mas lentos, numa posição aguda como essa, e o Sup puniu muito bem. Mas assim, se eu fosse apontar para o que eu mais aprendi foi a ideia de você tentar castigar a vinda do peão para a casa de H5, explorando a casa de G5 ao longo dessa partida. Mas assim, uma vitória posicional
belíssima por parte do Sup, porque dentro de 20 lances eu já tava numa posição basicamente sem ter o que fazer, né? Aqui eu tava, a gente tá no lance de número 20 e eu não encontrei nenhum plano concreto para as brancas seguirem, né? Então, partida muito interessante. Eu aprendi bastante com ela, então eu espero que você também tenha conseguido aprender bastante com ela. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Se você quiser se tornar aluno do Grande Mestre Sup, o link tá na descrição, no comentário fixado. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.